Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje eu quero falar sobre ferramentas de polarização, de como algumas coisas são usadas para criar discórdia, para segregar as pessoas mesmo, Então, primeira coisa, eu fiz um vídeo sobre os espíritas estariam sendo enganados pelos arcontes ou iludidos pelos arcontes. Então esse vídeo está dando bastante polêmica, gente. Que é uma polêmica que realmente eu não esperava. Então, assim, em primeiro lugar, a ideia não é ofender ninguém nunca, nem desrespeitar de jeito nenhum. A ideia é sempre lançar sementes para a reflexão, para que as pessoas possam pensar no que está acontecendo, nas informações todas que têm. Então vamos lá. Esse vídeo que eu fiz, para começar, quando eu fiz nós devíamos ter uns 20 inscritos mais ou menos no nosso canal, e o nosso canal naquela época eu tinha criado ele como se fosse um meio de comunicação entre as pessoas mais chegadas, mais próximas ao nosso redor aqui, como fosse uma troca de informação. Eu realmente não previa naquela época que fosse começar a tomar essas proporções que está tomando agora, Por um lado é evidente que a gente esperava isso, a questão é que aquilo foi uma questão para nós debater mais ou menos num grupo, e era uma coisa bastante regional, porque, por exemplo, na região aqui de Caxias, de Gramado, na época que eu postei esse vídeo, o pessoal dos espíritas, a qual eu tinha contato, porque ao contrário do que algumas pessoas estão colocando nos comentários desse vídeo, eles, esse cara não entende nada de espiritismo, não sei o que, eu respeito todas as opiniões, e é justamente por eu ter estudado espiritismo, com o nosso grande mestre Chico Xavier, que eu aprendi justamente não atacar ninguém, Então até é muito engraçado as pessoas que vêm defender o espiritismo, se dizem espíritas ferrenhas, mas vêm cheias de pedra na mão, E eu pergunto, é esse o exemplo que o mestre Chico ensinava para nós, atacar as pessoas? Ou ele ensinava a gente a respeitar a opinião alheia, ainda que a gente não concorde com ela? Então, para você que se diz seguidor ferrenho, coisa e tal, seja coerente, tenha as suas atitudes coerentes com a sua crença, já que você se diz um seguidor de Chico. E, a propósito, também sou. Acredito muito no que o Chico Xavier falava. O problema teria sido algumas regiões, Eu já vou explicar isso. Quando eu me encontrava com as pessoas que frequentavam, da minha família, do meu círculo de amizades, que frequentavam regularmente centro espíritas, com estudos, porque eu passei essa fase já há bastante tempo atrás, eu estudei bastante espiritismo, e me abriu muito, eu acho que foi um grande passo na minha vida, concordo com muita coisa que está ali dentro, só que chegou a um ponto que estagnou, que não foi mais adiante, então eu precisei de mais informações, precisei correr atrás de mais informações, comecei a estudar ufologia, e linkei muita coisa dentro da ufologia do que eu já conhecia do espiritismo. Então eu diria que o espiritismo ele é um pré-requisito para tu entender muita coisa que existe no campo ufológico. Tanto é que se tu entrar para estudar ufologia e tu não tiver um pouco de conhecimento espiritual, tu não vai conseguir linkar, tu vai ficar na metade do caminho. Quando tu linka ciência, arqueologia, ufologia, espiritismo, aí tu começa a ter uma visão melhor e mais ampla sobre tudo, Então é mais ou menos o que acontece. E naquela época as pessoas daqui da minha região não estavam falando muito sobre ufologia dentro do espiritismo. E isso começou a me incomodar, porque como eu já tinha, através dos estudos que eu tinha feito, descoberto que tem um link ali, então eu fiz esse vídeo para talvez... Se em algum momento, talvez, ou em alguns centros regionais aqui, essa notícia sobre os OVNIs, sobre o contato extraterrestre, aliás, eu menciono isso muito claramente no vídeo lá, que eu pergunto para as pessoas, o que está se falando nesse momento nos estudos espíritas e tal? E o pessoal dizia assim, olha, a gente está trabalhando bastante a questão da transição planetária. Eu dizia, e a questão OVNI, a questão ufológica, a questão... Não, isso a gente não está mencionando isso. Então foi nesse ponto que eu toquei, Mas depois de um tempo, que vocês forem ver a postagem desse vídeo aí, faz bastante tempo que ele foi postado, alguns meses atrás ali. E agora que está começando essa repercussão, às vezes as pessoas, primeiro, às vezes as pessoas
leem o título e não percebem o ponto de interrogação. É uma pergunta, não é uma afirmação. Começa por aí, né? E depois, assim, eu acho que as pessoas não assistem o vídeo inteiro até o fim, onde eu mostro o experimento escolha e coisa e tal. Então parece que fica uma coisa meia... né? As pessoas às vezes julgam o livro pela capa, já saem jogando pedra e nem viram o que tu falou realmente no vídeo todo, né? Então tem algumas pessoas que assistem o vídeo inteiro, são pessoas com uma capacidade de compreensão bem interessante, assim, né? Que eles conseguem entender o que eu quis colocar. E eles educadamente, né, com algumas participações bem interessantes, assim, o pessoal disse, Luciano, eu não concordo com esse ponto de vista, e expõe, né, o argumento deles, baseado nos estudos que eles tiveram. Então tu tem uma contra-argumentação, coisa e tal. Então tu vê que é gente inteligente, que é gente que tem argumento. Quem não tem argumento, tem uma opinião superficial formada, geralmente não tem a capacidade de argumentar, eles partem para a ofensa. Né? Então aí a gente já começa a ignorar mesmo, por causa que assim, ó, no momento que aonde começa a ofensa é onde termina o argumento. Enquanto tem um argumento, tu não precisa ofender. Né? Então é uma coisa mais ou menos por aí. Começou a ofensa, terminou o argumento. E aí alguns até não têm nem mais paciência de estar contra-argumentando, porque não tem alguma coisa interessante que venha de lá, vem só uma ofensa, vem só agressão e tal. Então, pra que perder tempo, né? Desse tipo. Agora, essas outras pessoas que dizem, Luciano, eu vi aquele teu contraponto, não concordo bem com aquilo ali, no meu ponto de vista a coisa procede desta forma, e vão lá e fazem uma argumentação, entende? Aí existe um enriquecimento, aí existe um diálogo, existe um debate, onde as conclusões começam a aparecer, né? Então isso é muito importante. Então, né, nessa parte aí dos centros espíritas que não estavam abordando, né, era uma questão mais regional. Em alguns outros centros do país já se falava nisso. E o Posati lá, por exemplo, já estava fazendo os filmes como o The Afterlife Investigation e depois o No Meio de Nós lá. Então são os primeiros que estavam linkando. E é justamente por essa mobilização, essa iniciação que estava tendo, né, lá para cima, eu digo nos grandes centros, lá para Rio, São Paulo, não sei direito onde é que é o Posati lá, mas enfim, o meu questionamento era por que aqueles debates que estavam havendo lá não estavam havendo nos centros daqui. Eu imaginava que era uma coisa meio automática, quando alguém começasse a estudar e isso fosse se espalhar. Então é nesse ponto. Então alguns comentários que estão botando naquele vídeo ali, eles dizem, tu que não está entendendo por causa que o Juliano Posati já afirma, coisa e tal. Então, cara, foi justamente por causa do filme do Juliano Posati que eu me questionei de por que todos os centros do Brasil já não estão falando sobre isso. Então foi nesse ponto, né? E agora, eu devia ter 20 inscritos, cara, quando eu botei esse vídeo, e agora parece que nós estamos chegando quase a 800 ali, 700 e poucos, então... Enfim, né, e agora começou a pipocar um monte de... Então a pessoa tem que olhar a data que o vídeo foi postado, né? E outra coisa, se a pessoa, né, assistir só esse vídeo em si, tu não vai poder formar uma opinião sobre o meu conhecimento, sobre o que eu tenho, por causa que é muito limitado ali. Seria julgar o livro quase que pela capa, e muita gente tem feito isso. Se as pessoas assistissem a todos os outros canais, aos outros vídeos, aliás, que nós temos colocado no nosso canal aqui, eles perceberiam que eu abordo a questão do espiritismo, né, em diversos momentos, em diversas situações diferentes, com diversas óticas diferentes, né, e tudo em função das informações que vem vindo. E por que é muito importante nós ter o máximo de informações? Desculpem, gente, de novo, sem querer ofender ninguém, né? Mas alguém que está só limitado no espiritismo, por mais que tu estude profundamente o espiritismo, que é o meu caso, eu estudei bastante espiritismo. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o primeiro que eu li, né, do Kardec, o Livro dos Espíritos, então tem o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Os Exilados de Capela, que alguém me recomendou também, e aliás é irônico alguém me recomendar Os Exilados de Capela por causa que eu tenho um livro que eu escrevi, o primeiro livro que eu escrevi, né, espero de outros, que eu venha a escrever no futuro. E eu falo lá no livro dos Exilados de Capela. E as pessoas vêm me recomendar a leitura. Então, tá aí para provar que eu não estou só rotando, né, pessoal? Existe uma pesquisa que foi feita nisso aí. Então, né, se as pessoas forem olhar os outros vídeos todos que nós temos aqui, vai ter uma opinião mais contextualizada, entendeu? Sobre da onde que veio
a minha forma de ver a coisa, o meu paradigma, o meu ponto de vista, né, a respeito Porque assim, ó, se tu estuda só o espiritismo, tu tem um paradigma, tu forma um paradigma baseado naquela informação que tu tem. Quando tu linka, por exemplo, espiritismo, ufologia, física quântica, coisa e tal, tu começa a ter alguns entendimentos sobre algumas questões do mundo espiritual, e da mesma forma como sempre quando surgem respostas, essas respostas geram novas perguntas, e daí é uma coisa que não termina mais. E é excitante e interessante, porque, né, aprender, evoluir. Então eu acredito sim na evolução, eu acredito que se alguns dizem, não, a gente é o que é, então não precisa mais evoluir, porque a gente já foi criado como tinha que ser. É muito difícil, gente, a gente pontuar uma coisa assim e focalizar muito, porque é muito amplo, é muito extenso. Tu tem que ter uma visão um pouco mais ampla a respeito de tudo isso. Entendeu? Então, quando tu junta, que nem eu falei, a questão de espiritismo, dos fenômenos, né, com a questão da casuística ufológica, e tu começa a entender todas as abduções, o que as pessoas colocam, então o entendimento de outros povos que tem por aí, e aí entra a questão da reencarnação, começa a ficar meia, né, porque no espiritismo a gente atribui sempre a uma questão divina, Deus manda, coisa e tal, e aí quando tu vê uma criatura que sofre uma abdução, um humano, sofre uma abdução onde é feito um experimento de hibridização, de inseminação ou de coleta, e aí tu te questiona, onde é que está a questão só de Deus no espiritismo? Então tem mais algumas coisas por fora que tem que ser agregado nisso para tu poder entender, para tu poder fechar a equação. Eu vou dar um exemplo prático para vocês de como é que funciona quando tu tenta resolver uma equação e tu não tem todos os fatores, né? Marcos Lemony. O Marcos Lemony, que todo mundo deve conhecer, o sócio, né? O grande sócio lá, o cara que é o milionário, que ele joga dinheiro em empresas que estão falindo, ele ajuda as pessoas e tal, ele tem um programa lá. Então, o que tem a ver o sócio com ufologia, o que nós estamos falando? Tenham paciência que talvez vocês entendam. Às vezes eu gosto de dar umas tangencialidades, dar umas voltas pelo lado, assim, coisa e tal, pra gente perceber como tem uma congruência no pensamento, como existe uma relação na coisa. Então, ó, por que o exemplo do Marcos Lemony é muito bom? Um dos exemplos de um negócio que deu um fracasso nele, né? Ele entra numa loja, por exemplo, ele chama os diretores dessa loja, os donos dessa loja, né, e pergunta qual é a situação da empresa. Daí eles dizem, nós temos tanto de investimento, nós temos tantos funcionários, nosso produto vende tanto, a nossa margem de lucro mensal é tanta, e não sei o que, e o Marcos vai lá, anota todas as, né, faz todas as contas, não, vocês tiveram isso aqui, se você investir tanto aqui, para lá, nossa, o negócio vai ser bom para mim. Fecha um acordo, quanto é que vocês querem? 50%, portanto, aí fecha um acordo todo lá e vão pro negócio. Enquanto eles estão trabalhando, coisa e tal, começa a bater cobrador na porta da loja lá, e o Marcos disse, desculpa, as pessoas vão lá e dizem, esse cara tá com uma dívida de não sei quanto lá, tá devendo, então vai ter que ser pago, porque senão o fornecedor não vai continuar dando a matéria-prima para essa loja desenvolver o produto, não sei o que, ou essa fábrica, enfim, né? O que eu quero dizer com tudo isso, com toda essa volta aqui, né, é que, por exemplo, essa informação das contas que faltavam, ou seja, das dívidas foram sonegadas ao Marcos na hora de ele fechar o negócio, são totalmente relevantes, porque se ele colocasse o fator dívidas da empresa junto com a equação toda, né, o resultado seria outro, e ele pensaria duas vezes antes de ele jogar o dinheiro dele ali, se ele soubesse que a empresa estava naquela situação. Vocês entendem o que acontece quando a gente faz uma equação faltando fatores? Então, por isso que eu digo, pessoal, é exatamente isso. Se a gente for tentar entender o todo, se concentrando só numa parte, a nossa equação não vai dar certo, né? Porque faltam fatores. Então não é uma coisa complicada de entender isso aí. E quando eu falo, por exemplo, quando eu jogo um vídeo que nem esse, os espíritas estariam sendo iludidos pelos arcontes, não é? Porque assim, ó, se a gente vai estudar física quântica,
né? E quando tu descobre como funciona o experimento da dupla fenda e a questão da vontade do átomo de ser onda ou de ser matéria, e quando tu estuda sobre o arcontado, né, sobre os arcontes, quando tu vê um filme que nem o da Matrix e coisa e tal, claro, aí vou botar um filme no meio. Gente, os filmes de hoje, que são muito ficção, que as pessoas entendem como ficção científica, tá cheio de realidades ocultas embutidas. Né? E aliás, tem, eu já falei aqui vários, né, do famoso painel Robertson, que é aquela estratégia dos controladores de fazer um filme todo distorcido. Então eles colocam uma coisa que é uma verdade, distorcem aquilo. Né? Por exemplo, Homens de Preto. Todo mundo acha, assistindo os Homens de Preto, e sabem que os Homens de Preto existem, né, lá da CIA, da questão dos acobertamentos OVNI. Só que eles fazem um filme dizendo que os Homens de Preto são os bonzinhos que protegem o mundo. E qualquer ufólogo que se aprofundou, né, sabe que os Homens de Preto, na verdade, na realidade, são os vilões, são aqueles que têm o trabalho de intimidar as pessoas que têm contato com OVNIs, as pessoas que são abduzidas, as pessoas que batem foto, que filmam ou que estão tentando falar. Né? Então eles são os que vão lá intimidar, os que vão lá tentar esconder as provas, que vão lá, que fazem de tudo para que a verdade OVNI ufológica não apareça. Entendeu? Então esse negócio de tu fazer um filme e tu dar uma ideia com um filme que seja totalmente diferente da realidade, embora ela tenha elementos reais no filme, mas tu distorce o fato, tu monta a coisa para dar uma impressão diferente. E aquilo mexe no subconsciente das pessoas. Tá entendendo? Então esse é o problema que acontece quando a gente vê muito dos filmes, né? Mas tem muita realidade embutida ali nos filmes quando a gente fala dos filmes. Ok, gente? Então, pra gente poder entender melhor o que acontece, não só na espiritualidade, como no contexto todo, seria bem interessante que a gente estudasse arqueologia, que a gente estudasse todas as filosofias possíveis, mitologias hindu, maia, egípcia, suméria, entendeu? Tenta absorver o máximo de tudo isso aí. E daí a gente vai, física quântica e tal, e aí a gente vai começar a ter um entendimento melhor de tudo isso. Quando eu falei do painel Robertson ali e tal, dessa questão foi por causa que eu mencionei o filme Matrix, né? Então lá no Matrix eles colocam bastante coisa que seria uma realidade criada por alguém para ter um controle sobre a humanidade, né? No filme a questão do controle é porque nós servimos de bateria, de energia. Pois bem, não, mas não deve tirar uma ideia tão louca para fazer o filme Matrix. Né? Quando vocês forem estudar sobre os arcontes ou sobre os demiurgos, que na verdade algumas outras culturas, né, contam a mesma história, só que em vez de arcontes eles falam dos demiurgos, que criam um universo fictício para aprisionar os seus escravos lá dentro. Né? E daí quando a gente fala de escravidão também as pessoas não entendem, é tudo nesse sentido. Né? Então a gente tem que abrir bastante os horizontes. Tá? E aqui, ó, eu estou pensando seriamente em desativar os comentários desse vídeo os espíritas estariam sendo enganados pelos arcontes, devido à incompreensão que está gerando isso aí. Algumas pessoas não estão entendendo bem o que está ali, coisa e tal, e já está saindo dando pedrada, né, sem uma análise um pouco mais profunda. E outra coisa que não era nenhuma intenção do vídeo, alguns dos comentaristas já estão brigando entre si, né, radicalismos, alguns dizendo, não, porque os espíritas estão tudo sendo iludidos. Não é bem assim. Não é bem assim. Não, porque a reencarnação existe ou a reencarnação não existe, ou é verdade ou não é. Cara, eu acredito que a reencarnação realmente existe, mas eu acredito que pode, aí é onde está o X da questão, gente. Pode alguém estar usando indevidamente do processo de reencarnação para ter algum tipo de controle. Né? Mas e quem é que cai nessas armadilhas? Geralmente as pessoas que estão me jogando pedra aqui não são aquelas que vão cair nesse tipo de armadilha, creio eu. Por quê? Porque elas estão buscando o conhecimento. Elas estão procurando se auto-iluminar. Né? Eu acho que o próximo passo delas, já que elas começaram a estudar o espiritismo, é entender que jogar pedra nas outras pessoas por não entender as suas colocações ou por não concordar com as suas opiniões ou maneiras de ver o mundo, né, vai ser o próximo passo.
dessas pessoas aí, elas vão entender que não, que elas têm que o respeito deve ser mútuo, né, e que ela pode não concordar à vontade, deve não concordar se não quiser, é um direito que lhe assiste, mas quando entra na área da agressão, né, principalmente por não compreensão, que aqui é o meu caso, porque eu nunca tive intenção de agredir nem de ofender ninguém, deixo isso bem claro no vídeo. Então existe uma incongruência, né, gente? As pessoas que dizem espírita, mas onde é que estão os ensinamentos de Jesus, do próprio Chico Xavier, sobre a não violência?